Em tempos do sucesso do filme Oppenheimer, que fala sobre a bomba atômica, você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o S-22 Ultra? Se a guerra já estava praticamente vencida, para que jogar uma bomba daquela magnitude lá no Japão? Naquela época, os Estados Unidos queriam provar um ponto para todas as outras potências mundiais, especialmente para a Rússia. E esse ponto era: eu sou muito superior a você. A linha Ultra da Samsung tenta provar a cada geração o mesmo ponto da guerra. Vale para todo o resto do mundo, mas o principal adversário é a Apple e o seu iPhone. E o ponto é: eu sou muito superior a você. Ao menos a tentativa de provar esse ponto. E a criação de algo superior começa pela necessidade de durabilidade e beleza. O S-22 Ultra é um enorme e bonito retângulo sólido feito do melhor vidro possível na frente e atrás. Gorilla Glass Victus Plus ou mais na frente e atrás. No frame e nos botões, nada de plástico. Tudo de alumínio com curvas atrás e na frente para tentar melhorar a pegada. Vocês também perceberam que passou o tempo daqueles fundos em vidro brilhante e que é curioso como os celulares baratos, que são feitos em plástico, tentam imitar fundos em vidro, enquanto os celulares mais caros, tops de linha, tentam imitar o metal, mas sem utilizar o metal, porque já se sabe que o metal prejudica bastante o alcance e o funcionamento das antenas, mesmo que elas sejam dobradas aqui em volta dos aparelhos. Mesmo que eu sou um desses, sinta falta dos aparelhos com telas menores e mais palpáveis, mais ergonômicos para serem segurados e utilizados com uma só mão, a sede da maioria das pessoas por telas enormes parece que não tem fim. Praticamente a linha Ultra é o que era a linha Note da Samsung, que era o suprassumo do melhor S. Depois dele vinha o Note, que era ainda melhor, foi transformado no Ultra. Então esse aparelho ficou enorme, com essa tela de 6.8 polegadas, é muita coisa, de última geração, que utiliza uma tecnologia que já supera os incríveis OLED. Já é um outro tipo de tecnologia que acrescenta ainda mais brilho e consegue taxas de atualização mais altas para que a usabilidade do aparelho e dos jogos fique mais dinâmica, mas mais do que isso, a própria taxa de atualização ela consegue ser trocada sozinha, mas não apenas entre 120 e 60 Hz. Ela é completamente dinâmica, ela pode chegar a 30 Hz, pode chegar até a 1 Hz, se você não estiver fazendo absolutamente nada para economizar bateria. Na resolução, a Samsung também resolve provar um ponto. Se for HD é a resolução comum, aqui vamos colocar 2K. Só faltou aqui uma resolução dinâmica. E, por favor, não seja o mala que vai nos comentários dizer que é possível fazer isso com módulos. Pelo que o aparelho foi feito para representar, ele deveria ter tudo de fábrica, incluindo essa opção de resolução dinâmica. Mas, curiosamente, ele já vem no Full HD. Eu recomendo, inclusive, que você use nessa resolução aqui para economizar um pouquinho de bateria. O sensor de digitais na tela é o que se espera, rápido e preciso. E seria triste perder toda a visibilidade dessa tela em função da luminosidade do dia. Olha o reflexo que está aqui, olha o tanto de luz que tem aqui em cima dele, ó. Forte, pessoal, muito forte. Não precisa se preocupar com isso, porque nesse aqui eles realmente exageraram para provar um ponto. São 1750 nits, que é quase o dobro do que a gente está acostumado a ver em smartphones. E você não vai perder a visibilidade dessa tela aqui por claridade nenhuma desse mundo. Até porque a Samsung incluiu aqui um sistema de contraste inteligente, que ajusta esse aspecto da imagem, que são vários, o contraste é só um deles, mas ele ajusta também o contraste de forma dinâmica, de acordo com a luminosidade, para também melhorar a visibilidade de acordo com a hora do dia ou para o que a tela está apontando, para a luminosidade que tiver. Não é só o brilho que se ajusta não, o contraste também vai se ajustar para melhorar a sua visibilidade. Só que infelizmente, né, esse tamanho de tela e esse aspecto dele, ele tem literalmente o aspecto de um azulejo. E não é um azulejo qualquer, é um porcelanato dos bons, viu? Porque
Ele é pesadinho, 228 gramas, não é pouco, perceptível na mão e no bolso. E apesar dele ter essas curvas aqui, ele fica num formato que ainda não é nada ergonômico. Ele foi feito para ser usado dessa forma aqui. Isso aqui é a linha Note, reinaugurada no S22 Ultra. Ele foi feito para ser usado dessa forma e não para ser usado com uma mão só. Eu até entendo perfeitamente. Tá com a tela desligada, né? E apertar aqui a caneta, que tem um monte de funções aqui. Ele está mostrando a seleção inteligente, traduzir, escrever em cursiva, ele transforma para texto. Tem algumas funções que você aperta a caneta e ele tira a foto. E tem mais algumas outras aqui. A maioria dessas funções eu acredito que as pessoas não vão utilizar, tá? Mas estou mostrando rapidamente aí para vocês. Tem mais funções, vejam vídeos sobre isso. Não vou mostrar todas as funções da S Pen. Era só para falar que esse aparelho foi feito para ser segurado com uma mão e com a outra você usa a S Pen. Por causa desse formato, né, que já é a característica do bicho, ele, mesmo sendo fino, né, bem fininho, é um aparelho que acaba sofrendo bastante no aspecto ergonomia, porque ele na verdade é um mini tablet feito para ser usado com essa ferramenta que é a canetinha, no que ela pode facilitar a vida de algumas pessoas, mas que eu acredito que para a maioria provavelmente ela não vai ter quase nenhuma utilidade. Em relação à canetinha ainda, como não é uma coisa nova na Samsung, já tem algumas gerações da S Pen, o que é importante aqui te falar é que ela aprimorou a inteligência artificial relacionada ao ponto aqui de toque na tela. Essa inteligência artificial ela consegue meio que prever para onde você está indo, né? Se você está fazendo A, para que direção você está indo. E isso reduz bastante o delay da caneta, que é uma coisa que incomoda ou incomodava algumas pessoas em gerações passadas. Antigamente era 0,9 milissegundos, chega a 0,3 agora ou até menos aqui nesse modelo, né, o S22 Ultra. Vira um aparelho realmente de ferramenta de trabalho. E as coisas que eu achei mais úteis dele, ou para quem tem isso, né, ele já abre esse menu aqui quando você puxa a canetinha. Uma das coisas que eu acho mais úteis como ferramenta de trabalho é para quem assina muito documento digital. Então, para quem assina, né? Estão vendo que tem um pontinho ali assim na tela? Não sei se dá para ver legal, ó. Para quem assina muito documento digital é bem útil essa caneta. E também para quem gosta de fazer algum tipo de correção em fotografia e não tem aquelas mesas digitalizadoras, né? Dá para você fazer correções mais precisas com essa caneta na própria tela, até porque é uma tela bem grande. Tem uma função aqui que é de criação de GIFs, que eu achei muito legal porque já precisei no passado dar algumas explicações para minha avó, que é super tecnológica, ela usa PC, usa bastante o celular, mas às vezes ela tinha algumas dúvidas, né? Como é que eu faço tal coisa? E aí às vezes eu fazia um vídeo no celular, ou às vezes eu mandava uma sequência de fotos. O vídeo ficava pesado para ela, a sequência de fotos ela não entendia. Aqui você pode fazer um GIF que nada mais é do que um mini vídeo, bem mais leve, né? E mostrando, ó, clique nesse ícone aqui agora, depois vá aqui, sem ter a fala, só com a imagem, né? Clique aqui 1, clique aqui 2, faça isso 3. E também essa opção de criação de GIFs, eu me imaginei criando meus próprios esquemas e rabiscando uma fotografia que eu pegue lá num curso que eu tire, né? Vou lá, bato uma foto e aqui com a caneta eu posso criar, por exemplo, um esquema de uma anotação que eu vi num quadro lá de um curso, que muitas vezes quando eu estou anotando no caderno, eu só anoto o que já foi desenhado. E fazendo desse jeito eu poderia anotar o que é estático e criar animações do que o professor foi fazendo em formato de GIF. Isso torna a compreensão infinitamente melhor. Isso aqui eu acho extremamente útil. Agora tem coisas que eu acho inúteis, assim, tipo esse negócio de escrever à mão e ele transformar em texto. Pô, eu não sei vocês, mas eu escrevo 1000 vezes mais rápido digitando aqui, já me acostumei, do que escrevendo à mão para ele depois transformar em texto. Mas assim, eu acho que é muito mérito da Samsung incluir essa canetinha aqui, ó, no corpo do aparelho, de uma forma que fica totalmente harmônica, né? Nem parece que esse aparelho aqui tem uma canetinha. Ele realmente está
perfeitamente integrado ao aparelho. Agora, mesmo contando, né, com essa caneta, que é quase um dedo aqui na lateral do aparelho, ele rouba praticamente um dedo do corpo do aparelho. A bateria desse aparelho aqui é de 5.000 mAh, o que já é padrão para muitos intermediários, mas não é muito presente nos aparelhos premium. O carregamento desse celular aqui complementa ou completa os 3 tipos de necessidades mais comuns das pessoas, mas não humilha ninguém. 45 watts por fio, 15 watts sem fio, tem carregamento sem fio, e 4.5 watts de carregamento reverso se você quiser botar alguma coisa em cima para carregar. Tá longe de ser ruim, mas não é o que se espera pensando do ponto de vista de um aparelho imaginado para ser o superior. Bom, a própria bateria também eu não acho que ela prova nenhum ponto aqui de superioridade nesse aparelho, porque ela teve duração apenas boa. Permite que você chegue no fim do dia entre 30% e 20%, foi o que aconteceu comigo, o que eu não acho que é o esperado, pensando em um produto para mostrar extrema superioridade. Grande parte da culpa desse consumo é do sistema da Samsung, porque além de vir cheio de bloatware de fábrica, também tem aplicativos duplos que servem para fazer a mesma função que outros já fazem, e há anos a Samsung tem tentado oferecer aqui dentro dos menus dela tudo ao mesmo tempo e também acrescentar mais funções dentro disso aqui a cada atualização. Então, a meu ver, a One UI é a caricatura perfeita de um shopping que começou pequeno e foi comprando vários terrenos em volta e fazendo expansões sem planejamento. Os famosos puxadinhos. Isso também acontece em algumas casas e acaba que nesse tipo de shopping ou nesse tipo de hospital também acontece bastante. É difícil você passear por ele, é difícil você não se perder e também provavelmente algumas vezes você vai acabar gastando mais tempo do que deveria para acessar locais que deveriam ser óbvios, como acontece lá no Shopping da Bahia, em Salvador. Quem já andou por lá sabe a diferença que é andar pelo Shopping da Bahia, antigo Iguatemi, versus andar pelo Shopping Salvador, que foi um shopping grande, mas planejado do começo ao fim, que é só uma via inteira ali, você não se perde. Já no Shopping da Bahia é fácil se perder e é difícil às vezes achar coisas básicas. Como tudo está aqui pronto para você usar, tudo consome bastante energia, mesmo que você nunca vá usar e nem saiba para que serve. Esse sistema da Samsung, para mim, em qualquer aparelho, mas em alguns pior do que outros, é um verdadeiro Opala vampiro de bateria, como nenhum outro sistema que eu já testei aqui em todo o canal. Mas, para nossa alegria, nos últimos anos, o único problema do sistema da Samsung passou a ser o consumo de bateria, porque o gerenciamento de RAM tá uma maravilha, eu mostrei isso para vocês. O multitarefa nos aparelhos Android, mas mais ainda nos Samsung, é real e muito rápido. Os 12 GB de RAM nesse carinha aqui sobram. E as duas regras que ainda pairam, não sei porquê, realmente é coisa de gente que parou no tempo, na cabeça de alguns usuários de iPhone de 200 anos atrás. São 2 fatores que já foram completamente obliterados pela Samsung. O primeiro deles é: não tem mais crash de aplicativo aqui há muito tempo. E o aparelho não vai ficar velho depois de um ano, que era o que acontecia. Não tenho como negar que acontecia, mas isso já tem bastante tempo. Nesse carinha aqui, são 4 atualizações de versão Android e mais um ano de patch de segurança, totalizando 5 anos de uso sem esquentar a cabeça. Sinceramente, eu não acho que o sistema da Samsung prova ponto algum. Primeiro porque ele é o mesmo sistema entre vários modelos da Samsung. O que é bom para quem compra os modelos mais simples, mas é ruim para quem esperava levar mais ao comprar um modelo Ultra. O segundo ponto é que o bom gerenciamento de RAM, o bom tempo de atualização e não ter crashes é o básico, é o que se espera, não é um extra. De extra real que tem aqui é o DeX, que também não é exclusividade, e a S Pen. Mas tem muito emaranhado de extra aqui na One UI que não é mais exclusivo nem da Samsung e nem da linha Ultra, tá? Em vários outros aparelhos de outras marcas e também em
grande parte da outra linha da Samsung. Esse aparelho aqui não parece ter qualquer exclusividade no aspecto sonoro. Não se trata de um som assinado por nenhuma marca renomada, como a própria Harman ou JBL, que agora são da Samsung. Provavelmente vocês já sabem disso e já tem um bom tempo que isso aconteceu. Eu acho que não custava, e também nesse caso não tem desculpa, para dizer que eles não poderiam colocar uma super caixa de som no smartphone feito para provar a superioridade da marca. Estéreo, boa altura, boa definição, Dolby Atmos, mas é isso. Agrada, mas não encanta. De um aparelho desse nível eu espero tudo, inclusive a entrada para fone de ouvido, que a Samsung fez a besteira de copiar a Apple ao retirar, assim como fez nesse aqui quando resolveu não mandar o carregador. Tudo bem que em termos de DAC você vai levar coisa de primeira, 32 bits, 384 kHz, mas isso faz parte da mesma tática podre da Apple para te empurrar os AirPods. No caso da Samsung são os Galaxy Buds, mas eu passo, obrigado. Por causa do Qualcomm Snapdragon Gen 1, que está aqui, o último naquela época em que esse aparelho foi lançado, tudo dentro das expectativas. O melhor daquele momento, que também vai te dar Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, aptX Lossless e tudo que os outros modelos com esse mesmo processador vão te entregar. É um processador com força e competência para anos. Aqui, um ponto de vista meu. A cada 3 gerações, a Qualcomm evolui seus chips na seguinte ordem. Na primeira geração, o foco é em força. Ele pode esquentar e pode consumir muito. Na segunda geração, mantém a força, esquenta menos. Na terceira geração, força, frio e econômico. O 8 Gen 1 é forte e esquenta menos, servindo com folga para todas as tarefas diárias e também para jogos. Mas atenção, mesmo com a Samsung melhorando o sistema de refrigeração, eu achei que ele ainda esquentou bastante e apresentou até alguns thermal throttlings em alguns jogos depois de ficar jogando por 30 minutos ou mais. Definitivamente não é o esperado no topo de linha de nenhuma marca. Se você comprou esse aparelho para trabalho, o que você não quer é perder por causa dele uma chance de trabalho. E olha, eu perdi algumas notificações e ligações com ele no bolso. É um celular que não vibra forte. E eu procurei saber sobre as queixas a esse respeito e eu descobri que a Samsung fez um downgrade nos motores de vibração dele, que antes eram do tipo Z-Axis, mais fortes, e agora são 2 do tipo X-Axis ou X-Axis. Francamente, Samsung, aqui eu acho que já chega a ser desapontante. Mas vamos falar de coisas boas. As câmeras. Não são elas o item mais valioso dos aparelhos premium? Não são por elas que as pessoas procuram, olham primeiro, testam primeiro, pagam caro e assistem reviews em smartphones? E nessa área aqui eu te garanto, o S22 Ultra prova o ponto ao mundo sim. É um conjunto de câmeras extremamente capazes de tirar qualquer tipo de foto e em qualquer tipo de situação que a sua imaginação for capaz. Porque até na água ele pode entrar por ter resistência IP68. Agora atenção, não é ilimitado e é só em água doce, tá bom? Respeita isso, por favor. Afinal de contas, fotografia, para mim, não sei para você, nada mais é do que um olhar diferente. E se você tem lentes que conseguem aproximar um momento sem distorcer ou ampliar um ângulo com qualidade, o limite da fotografia é só a sua mente. Considerando o sensor principal, se comparado ao rival iPhone, você vai ter alternâncias entre as fotos que você vai achar melhor. Mas se você contabilizar e comparar todas as lentes e contabilizar também a frontal, o S22 Ultra esmaga o iPhone do ano equivalente em câmeras. Para fotos em modo retrato, que são por agora as mais requisitadas pelo público, a Samsung tem, na minha opinião, o recorte de pessoas, objetos, animais mais preciso dentre todas as marcas do mundo. As fotos em modo retrato no Samsung, mas falando mais especificamente nesse, sairão melhores do que em qualquer outro aparelho, o que é foco,
o que é recorte e o que é cena de blur, de desfoque, vai ficar muito mais top nesse aparelho do que em vários outros que você tentar tirar. No entanto, quando a gente muda para fotos noturnas, eu acho que a Samsung ainda força a barra na claridade das fotos, como ela forçava antigamente naquela parte das cores, né? As cores super saturadas. Eu acho que hoje em dia ela já está muito mais equilibrada nisso, muito mais realista nisso, a não ser que você queira brincar com isso, ela deixa. Mas no geral ela está bem equilibrada, não é como antigamente. Mas em fotos noturnas eu ainda acho que o Samsung desequilibra um pouco, tentando, né, mostrar mais para o público leigo do que para o público que entende, o que eu acho um erro, porque eu imagino que o público dessa categoria aqui já entenda bastante. Ela tenta deixar as cenas mais claras. Quando você pega a mesma foto, tira uma foto no mesmo lugar de noite com um iPhone, com um S22 Ultra, você vai ver que os dois vão captar as cenas com muito detalhe e pouco ruído, bem pouco ruído ou nenhum ruído. Só que a foto do iPhone ela vai ficar mais com aquele aspecto de penumbra, que muitas vezes eu gosto na cena, do que aquele aspecto que, nossa, olha como o meu aparelho capta bem mais luz do que o seu, que a Samsung tenta fazer para provar esse ponto. Isso, é claro, eu estou falando se você tirar no modo automático, porque se você botar no modo profissional ou alguns outros modos, aí você vai tirar a foto do jeito que você quiser. E essas câmeras aqui têm sensores suficientes para você tirar a foto e ficar perfeita, estando ela escuro ou não. Esse aparelho aqui ele foi cedido e comprado por um amigo que é fotógrafo. E eu mal posso esperar para entrar no Instagram dele e ver os malabarismos que ele vai conseguir fazer com essas lentes aqui e essas câmeras. São deslumbrantes, pessoal. Eu não vou ter fotos aqui para mostrar para vocês porque esses dias aqui na minha cidade tá chovendo sem parar, tá muito ruim de pegar uma boa foto, principalmente em local aberto, né? Então eu não vou fazer essa vergonha de mostrar fotos aqui que poderiam ser infinitamente melhores com esse celular. Vamos lá para o meu veredito. A linha Ultra sempre é lançada com preços que não são só caros, eles chegam a ser ofensivos, como são os preços dos iPhones para mim. É proibitivo para mim, pode não ser para você, dar 6 mil ou mais em um celular. Mas quem conhece e sabe um pouquinho do fenômeno da Samsung, espera pacientemente pelo derretimento do custo. Lançado o modelo seguinte, que é o S23 Ultra, pagar 3 mil reais nesse, o que não é sempre, mas aparece, não me parece tão ruim, considerando principalmente esse momento que o país está vivendo de alteração nas importações, em que todas as importações tendem a ser taxadas ou serão realmente taxadas, e o que antes era bom em termos de flagship killer, encontrar por 2.000, 2.100 reais, agora com a possibilidade e quase certeza dessas taxas, passará a custar perto dos 4 mil. Nesse caso, o S22 Ultra é levar muito mais, pagando bem menos. Agora, se você não é fotógrafo e não precisa da caneta, aí eu acho que o S23 Plus é um aparelho bem mais bonito, bem mais ergonômico e bem mais racional do que o Ultra. Talvez também bem mais barato. Você vai perder em alguns pontos, incluindo câmera, bateria. Vão ter algumas coisinhas que você vai perder. Mas eu acho que a maioria desses pontos que você vai perder não vão fazer tanta diferença na sua vida e na de muita gente. Ainda assim, eu indico sim o S22 Ultra, se ele tiver no precinho e atender às suas necessidades. As análises por aqui são sempre honestas e eu espero que você tenha gostado. Se for novo por aqui, chega mais. Se esqueceu o like ou não tinha dado até agora, dá o like se você gostou e dá o dislike se você não gostou e me ajuda a melhorar aí nos comentários dando as recomendações. Mais uma vez eu deixo aqui a minha enorme gratidão pelos inscritos maravilhosos que eu tenho, especificamente o Ismar nesse caso, né, que me cedeu gentilmente esse aparelho aqui para os vídeos. Peço desculpas por não fazer aquelas análises que eu sei que vocês gostam com diversas tomadas, mas eu estou bem apertado de prazos aqui com coisas. Vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima.